Tá aí, pessoal, no ar mais uma vez o canal Revisão de Concurseiro, hoje trazendo a continuidade do direito constitucional. No primeiro vídeo da disciplina, a gente reviu os princípios fundamentais, notadamente os artigos 1º, 3º e 4º da Constituição, que tratam daquela velha diferença entre fundamentos, objetivos e os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Pois bem, vocês podem perceber que nós pulamos o artigo 2º naquela ocasião e, por conta disso, nós vamos nos debruçar exatamente sobre esse artigo 2º, que assevera que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é sobre o histórico da tripartição dos poderes, né? Aristóteles trouxe na sua obra Política as 3 funções estatais, porém exercidas por um único órgão de poder soberano. Tempos depois, Montesquieu, na sua obra O Espírito das Leis, também trouxe as mesmas 3 funções estatais, porém exercidas por órgãos independentes. A consolidação dessa tripartição dos poderes ocorreu na Revolução Francesa, com a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que asseverava que, para haver Constituição, precisava haver a previsão dos 3 poderes. Galera, um grande problema que surgiu com essa teoria foi a rigidez que existiam entre esses órgãos independentes. Se ainda hoje nós temos conflitos entre os poderes, vocês imaginam naquela época que essa separação era totalmente rígida, era absoluta. Cada poder exercia as suas atribuições sem ingerência um sobre o outro. E por isso surgiu o sistema de freios e contrapesos, ou checks and balances, que passou a prever o controle recíproco, o equilíbrio e a harmonia entre os poderes e a interferência legítima de um sobre o outro. Por exemplo, quando a gente tem o veto do Executivo a projeto de lei do Legislativo, ou quando a gente tem um ato ilegal do Executivo sendo anulado pelo Poder Judiciário, aí a gente tem aí os sistemas de freios e contrapesos. Além disso, a gente passou também a ter as funções típicas e atípicas de cada poder. Eu abro um parênteses para relembrar aos senhores e às senhoras que essa nomenclatura poder, ela teve uma certa crítica, né, por ser considerado que o poder, na verdade, é uno e indivisível, e que, na verdade, Executivo, Legislativo e Judiciário seriam funções estatais. Ok. Galera, o Executivo tem a sua função típica de administrar, o Legislativo tem a função típica de legislar e fiscalizar, e o Judiciário a função típica de julgar. Já o Executivo hoje tem a função atípica de legislar, quando, por exemplo, edita uma medida provisória, e também julgar nos seus processos administrativos. O Legislativo tem a função atípica de administrar, quando nomeia ou exonera seus servidores, e também a função atípica de julgar, quando, por exemplo, julga o presidente da República, né, nos seus crimes de responsabilidade, através do Senado Federal. E o Judiciário tem a função atípica de administrar, quando, por exemplo, dá férias aos seus servidores, e de legislar, quando edita o seu regimento interno. Pessoal, vamos para as questões. Isso aqui eu vou deixar de frente, porque se a gente for consultar, é isso aqui que a gente vai ver principalmente. Questão 1, CESP, ano passado, falou o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, Legislativo, Executivo e Judiciário. Essa independência, todavia, não é absoluta, porque há institutos de ingerência mútua, como é o caso das medidas provisórias editadas pelo Executivo, do controle orçamentário realizado pelo Legislativo e da apreciação de ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, entre outras, pelo Judiciário. A respeito desse assunto, julgue o texto subsequente. Ao ser estabelecido no texto constitucional que os poderes legislativo, executivo e judiciário são independentes e harmônicos entre si, assimilaram-se ao ordenamento jurídico brasileiro as teorias da separação dos poderes e de freios e contrapesos desenvolvidas por Maquiavel na obra O Príncipe. Galera, questão errada. Primeiro porque, na realidade, o autor que é trazido pela doutrina como principal percussor dessa tripartição dos poderes é Montesquieu. E tem um outro erro que, na verdade, esse sistema de freios e contrapesos surgiu depois, né, até depois de Montesquieu, logo nem passou perto de Maquiavel. Então essa questão está equivocada, questão errada. Montesquieu, O Espírito das Leis, é o que trouxe como referência para a CF de 88. Galera, questão de número 2. À luz da separação dos poderes, vamos lá. A. São funções típicas do Poder Legislativo, legislar, fiscalizar e julgar. Galera, já vou parar, porque julgar não é função típica do Legislativo. Ele até julga, o Senado julga o presidente nos crimes de responsabilidade, mas isso seria uma função atípica. B de bola. Ao Tribunal de Contas da União, como órgão do Poder Judiciário, eu já vou parar por aí, galera. Tribunal de Contas da União não é órgão do Poder Judiciário. C. As CPIs são instauradas no âmbito das casas do Congresso Nacional, cabendo o controle judicial de seus atos
ao Supremo Tribunal Federal. Galera, perfeito. A gente tem aí um exemplo dos freios e contrapesos, o Poder Judiciário exercendo um controle sobre o Poder Legislativo, o gabarito é a letra C. D. Ao Conselho Nacional de Justiça, como órgão do Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, aí pegou mal, né? O Conselho Nacional de Justiça não exerce função jurisdicional, ele faz parte do Poder Judiciário, mas não é órgão, não exerce, né, a função jurisdicional. Letra E, são funções típicas do Poder Executivo, a administração da coisa pública, tributação e elaboração de normas. Não, elaboração de normas não é função típica, é função atípica. Então, gabarito nessa questão, letra C de casa. Galera, vamos para a próxima, questão de número 3. Ela é tão fácil que eu até esqueci de botar o gabarito. Ela está apagadinha, mas eu vou direto à resposta. A República Federativa do Brasil se organiza com B. Tripartição dos poderes, sendo legislativo bicameral. Sim, Câmara dos Deputados, Senado Federal. Gabarito B de bola. Vamos lá. Essa questão é grande. Ver se eu consigo colocar na tela. Vamos lá. 1. As primeiras bases teóricas para a tripartição dos poderes foram lançadas na obra Política de Aristóteles. Sim, a gente viu isso. Na qual se vislumbrava a existência de 3 funções estatais, exercidas, entretanto, por um único órgão de poder soberano. A edição de normas gerais, a sua aplicação ao caso concreto e o julgamento perfeito. É justamente isso que a gente viu na fichinha. 2. Na sua obra O Espírito das Leis, Montesquieu aprimorou o pensamento aristotélico, a gente viu esse histórico, muito bonito essa questão, ao propor que as funções estatais se relacionassem com 3 órgãos distintos, autônomos e independentes entre si, e não mais se concentrassem em um único órgão soberano, certo também, a gente viu isso também naquela fichinha. Na fichinha. 3. A teoria da tripartição dos poderes está presente como dogma constitucional na Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, na Revolução Francesa, como a gente viu, correto também. E a 4, apesar de não estar na fichinha, eu trouxe porque a gente já matou a questão. 1, 2 e 3 é o gabarito, letra D de dado. Mas olha o que fala a 4. John Locke destacou-se como opositor da teoria da tripartição dos poderes. Galera, mentira, John Locke também contribuiu com a teoria da tripartição dos poderes, então essa questão está errada. Não coloquei na fichinha, mas saibam que John Locke não foi um opositor, ao contrário, ele também contribuiu. Então essa questão, gabarito, letra D de dado. Vamos lá, questão de número 5. Eu tô indo rápido, galera, porque é muita coisa, eu quero botar mais 2 questõezinhas ainda pra gente. Vamos lá. Letra A, que é a correta. O Poder Executivo, além da sua função administrativa típica, pratica atos no exercício da função jurisdicional quando aplica penalidades administrativas aos servidores. Galera, ficou na dúvida? Vamos seguir. B. A legislação infraconstitucional pode autorizar que os poderes da União desempenhem funções atípicas, prestigiando o sistema de freios e contrapesos estabelecidos pela Constituição Federal. Não, galera, isso está errado, tá? A legislação infraconstitucional não autoriza, quem autoriza essa ingerência, né, essas funções atípicas, é a própria Constituição Federal. Então a B está errada. Assim como a letra C, que fala a mesma coisa, ó. No regime federativo nacional, todos os componentes da federação materializam o Estado. Cada um deles atuando dentro dos seus limites de competência, traçados por lei complementar. Não, essas competências são traçadas pela Constituição Federal. D. O Poder Legislativo, além da sua função normativa própria, exerce a função administrativa quando processa e julga. Já vou parar, porque processar e julgar não é função atípica administrativa, e sim jurisdicional. E letra E, que é o gabarito, o Poder Judiciário, além de sua função jurisdicional típica, pratica atos no exercício de função normativa, como na elaboração de regimentos internos dos tribunais. Foi justamente o exemplo que a gente apontou aí na fichinha. Então, por que a está errada, galera? É discutível, né? Alguns dizem que o Poder Executivo não exerce a função jurisdicional propriamente dita, e sim a função judicante. Se eu não me engano, é Afonso da Silva que fala isso. E além disso, outras pessoas que comentaram essa questão, né, elas afirmavam que, na verdade, quando aplica penalidade, a gente tem uma aplicação do poder disciplinar do Poder Executivo, né, disciplinar da administração. Então, essa questão estaria errada por esses 2 motivos, né? Não ser uma função jurisdicional, e sim exercer, né, o exercer do poder disciplinar da administração, beleza? Então, gabarito, letra E, apesar da polêmica, né? Gabarito, letra E. E questão 6, para fechar, ele quer a correta. Vamos lá. A. Adotada por diversos países, entre eles o Brasil, a ideia de tripartição dos poderes do Estado em segmentos distintos e autônomos entre si, legislativo, executivo e judiciário, foi concebida por Aristóteles.
Mentira, né? A gente viu que ele trouxe as três funções, mas não em segmentos distintos. Ele trouxe só no único poder, um único órgão de poder soberano, então a A está errada. B de bola, a atividade legislativa e a de julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade são funções típicas do legislativo. Galera, julgar não é típica do legislativo, é atípica. C. Constitui exemplos de mecanismo de freios e contrapesos a possibilidade de rejeição pelo Congresso Nacional de medida provisória editada pelo presidente da República. Sim, controle do legislativo sobre o executivo. D. As expressões poder, função e órgão são sinônimos. Isso é horrível, né? Principalmente por ter colocado o órgão aí. E letra E. A CF adotou o princípio da indelegabilidade de atribuições de forma absoluta. Também está errado. A gente tem, como vocês sabem, as leis delegadas, por exemplo, quando o Executivo edita uma lei delegada pelo Legislativo. Galera, muito obrigado. Desculpem, o vídeo ficou muito longo, então eu vou parar por aqui. Agradeço vocês e até a próxima. Um abraço.